Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim. E desejo a todos um excelente final de semana, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque estando nós na graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo, consequentemente teremos paz conosco, estaremos em paz conosco e teremos paz com todos. Então, como vocês estão vendo, hoje será sobre a fé. Digamos que seja um estudo e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Não exatamente uma pregação, mas um estudo, certo? E eu vou intitular esse estudo ou pregação da seguinte maneira: qual o meu e o seu objetivo em congregar? Qual o meu e o seu propósito em seguir a Cristo? Ou quais os propósitos? Porque há alguns que vêm em primeiro lugar do que outros. Então é isso que nós vamos ver hoje. Qual o primeiro objetivo nosso ao congregar, ao seguir a Cristo? Isso que nós vamos ver aqui hoje. E primeiro nós vamos estudar um pouco em 1 Pedro capítulo 5, tá? Depois nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 em diante. E depois nós vamos ver um pouquinho lá no livro de Marcos 12, verso 30, certo? Mas antes de nós começarmos, nós vamos pedir a Deus que nos encha do Espírito Santo para que eu venha falar aquilo que Deus quer que eu fale, que eu não venha falar de mim, e que os ouvidinhos que irão ouvir também sejam ungidos pelo Espírito Santo para ter um bom entendimento, ok? Altíssimo e soberano Deus, neste momento, meu Pai, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, em nome dEle, porque assim Ele nos ensinou a orar, que tudo que nós quiséssemos, nós pedíssemos a Ti em nome dEle, em nome de Jesus Cristo, que veio e sofreu tudo que ninguém gostaria de sofrer, nem um pouquinho, por amor de nós, por amor de mim, por amor de Ti. É em nome dEle, Pai. Abençoe este momento, que eu seja a Tua boca falando aqui diante desta câmera, que eu não venha falar nada de mim, que eu não venha falar nada que não seja importante falar, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, venha, Pai, nos encher. Eu falo nos, porque eu vou estar falando e alguém vai ouvir o que eu estou falando aqui, que eu creio que está saindo diretamente da Tua mente, do Teu coração, Deus. Em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Então vamos lá. 1 Pedro 2, a partir do verso 37. As primeiras conversões. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos, varões irmãos? O 39. E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo,
porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e das orações e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Prestaram atenção no último versículo que eu acabei de ler? Louvando a Deus, olha, nos últimos versículos, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aí nós vemos que eles perseveravam na fé unanimamente, todos estavam ligados em Deus. E ninguém queria ser mais santo do que ninguém queria saber mais do que ninguém queria ser mais cheio do Espírito Santo do que ninguém. Aquele besteirol, desculpando aí o vocabulário que eu usei, é um vocabulário vulgar, inventado, tá? Não é palavrão, mas é um vocabulário aí do dia a dia da gente, não está no dicionário. Mas aquelas conversas que eles tinham, como naquele dia que Jesus chegou, eles estavam discutindo para saberem qual era o maior no reino de Deus, e Deus apresentou o menino e disse: quem se tornar como este menino será o maior no reino de Deus. Lembrando que nem todo menino é puro, tem menino que já tem malícia, a depender da idade, a depender do seu meio, do que ele vê à sua volta. Tem menino fofoqueiro, quando eu falo menina, é menina também, tá, gente? Tem menino invejoso, egoísta, com certas idades. Então, quando Jesus apresentou aquele menino, ele falava de pureza. Então, naquela época, os discípulos estavam andando com Cristo, mas ainda eram meninos na fé, como a gente sempre escuta as pessoas falando. Eles eram meninos na fé. Mas essa palavra aqui, o que aconteceu de acordo com essa palavra, já sucedeu depois de Pentecostes, depois daquele dia que os apóstolos se reuniram em uma casa e o Espírito Santo os tomou, e ali começaram a profetizar e falar em línguas, e depois daquilo ali eles já saíram pregando a palavra de Deus, e muitas pessoas eram salvas, de modo que nesse discurso aqui de Pedro, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor, 3.000 pessoas se batizaram ao ouvirem o discurso de Pedro. O que é um discurso, gente? Será que quem discursa são apenas os pregadores que pregam nas igrejas? Será que somente esses discursam? Após ouvirem o discurso de Pedro, que não fala pregação, 3.000 almas se converteram, foram batizadas e se converteram.
Quando fala no feminino, vale para o feminino e para o masculino. Então, mas todos estavam ali numa só fé, num só amor, num só louvor, num só caminho. Todos estavam unânimes. É como se ali fosse, ou aliás, fosse não, ali é a igreja do Senhor, era a igreja do Senhor. E é assim que a igreja do Senhor deve continuar. Só que naquela época era diferente com relação à aquisição de bens, porque naquela época ainda não tinha a divisão do trabalho como é hoje, ainda não tinha as ajudas dos governos como há hoje, ainda não havia aposentadoria para as viúvas, para os órfãos, para as pessoas deficientes. Nós precisamos entender que a Bíblia é um livro histórico e que nós precisamos comparar cada época com outra época. Dentro da própria Bíblia, imagine se a gente for comparar a época do Velho Testamento com a época do Novo Testamento, com a época nossa agora. É óbvio que nós sabemos que Deus é princípio, meio e fim. Deus é tudo de bom. Deus é amor e Deus é justiça também. Tudo está sob o domínio de Deus. Sob o domínio de Deus. Quer dizer, embaixo das mãos potentes de Deus. Tudo é dominado por Ele, seja de bom, seja de ruim, tudo é dominado por Ele, porque Jesus veio revelar isso a nós. Na Bíblia está escrito que Jesus, antes de subir ao Pai, após a sua crucificação, Ele desceu ao inferno e pegou a chave. Então, se Ele pegou a chave, Ele domina o inferno também. Só vai para lá. Só é perturbado por alguma coisa do mal se Deus permitir. Se Deus não permitir, nada acontecerá a uma pessoa. Porque Deus é amor, mas Ele é justiça também. Quando Ele percebe que as pessoas estão se afastando do seu caminho, Ele permite que algo de mal aconteça para que aquela pessoa venha se arrepender e voltar para Ele. Principalmente as pessoas quando estão sendo abençoadas financeiramente, na saúde. Quanto mais ela estiver assim, mais ela deve se lembrar de Deus, que tudo é Deus que favorece, tudo é Deus que consente ou que permite. Quando não é da vontade dele, é pela permissão dele. Não há entidade na terra que tenha mais poder do que Deus por intermédio de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, o próprio Deus, ressuscitou a si mesmo, certo? Ele e os apóstolos ressuscitaram outras pessoas em nome de Deus. Mas Jesus Cristo, o próprio Deus, ressuscitou a si mesmo. Então nós vimos aí, né, que essa parte aqui, né, de Pedro, já fala dos apóstolos, apóstolos de Pentecostes, que eles ganharam poder e saíram pregando a palavra de Deus. E cada discurso que eles faziam, não sei quantas mil almas se rendiam aos pés do Senhor. Por quê? Porque estavam todos unânimes na fé. Todos estavam perseverando na fé e no amor fraternal. Sem amor fraternal, gente, Deus não opera. Sem amor fraternal, Deus não opera. Portanto, quando eu e você olharmos para o nosso irmão, que o nosso irmão seja um espelho para nós. Será que eu olho o meu irmão, eu e você, olhamos o nosso irmão como se ele fosse o nosso espelho? Pense bem, quando eu e você formos pensarmos mal de um irmão,
formos julgarmos o irmão, formos excluirmos o irmão, pensemos nisso, que o irmão é o nosso espelho. E aí, eu vou querer aquilo que eu estou imaginando? Eu vou querer ser aquilo que eu estou imaginando que o meu irmão é? Será que eu vou querer ser? Será que eu vou querer ser excluída como o meu irmão me excluiu? Será que eu vou querer ser aquilo que o meu irmão disse que eu sou por intermédio de outro irmão que cochichou em seu ouvido? Ora, para ver o agir de Deus, precisa haver unanimidade entre os cristãos. Precisamos estarmos numa só fé, num só amor, com uma diferença com relação à caridade, com relação ao partir do pão. Principalmente, há uma diferença. Nós precisamos sim ajudarmos aquelas pessoas que não têm auxílio nenhum, que não têm ganho nenhum, que estão desempregadas e por estarem nessa situação estão desesperadas. Sabe por quê? Na época dos apóstolos, na época de outras pessoas do Velho Testamento, o povo não contava com o que conta hoje. Deus não é a favor de você tirar da sua boca, tirar da boca dos seus filhos, tirar de algo que você precisa para doar para alguém que tenha salário. Além de ter salário, ainda tem algum auxílio do governo, porque quem tem, gente, essas coisas só vai necessitar num momento inesperado, porque qualquer pessoa está sujeita a um momento inesperado. Às vezes, esse momento inesperado, ele acontece quando a pessoa, ela trabalha, ela tem salário, mas ela não tem uma quantidade ali guardada, né, para a hora do inesperado. Então é óbvio que ela vai precisar da ajuda de alguém, tá? Mas hoje nós precisamos entendermos que a história da época do Velho Testamento é diferente e dentro do Velho Testamento mesmo, há épocas diferentes umas das outras, porque a organização da sociedade, ela vem acontecendo desde o princípio do mundo e ainda continua se organizando. A sociedade ainda continua se organizando. Certo? Naquela época, pessoas não tinham garantia no trabalho, não tinha aposentadoria, as viúvas não poderiam trabalhar e seus filhos passavam fome se não tivesse alguém para ajudar. Os velhinhos não tinham aposentadoria e precisavam de pessoas para ajudá-los. Hoje, as ajudas são diferentes. A ajuda que não ficou diferente, gente, foi a ajuda do amor, da compreensão, do amor fraternal, de verdade, de você olhar para o seu irmão e ser capaz de ter o seu irmão como seu espelho, de querer para o seu irmão aquilo que você quer para si. Certo? Hoje, você precisa partilhar bastante esse amor fraternal e as orações. E o partir do pão por necessidade, que, como eu falei, que muitos ainda precisam de uma direção na vida, certo? Há pessoas que recebem o seu salário e não têm a mentalidade de assim que recebe já comprar tudo o que necessita para o mês, certo? Essa pessoa, ela está precisando mais do que da ajuda de cestas ou da ajuda de lições de vida,
para que o seu salário seja bem dividido durante o mês. Dê a cesta. Não podemos deixar ninguém passando necessidade. Mas quem tem salário precisa aprender a dividir o que ganha. Porque a pessoa vive conforme o que ela ganha, conforme o seu salário. E orar a Deus para Deus abençoar tudo que entra e que sai em sua vida. Isso é muito importante. A gente aprender a lidar com o salário que a gente ganha. Principalmente quem ganha por mês. Porque quem ganha por semana, ali já tira o dinheiro para fazer a compra do final de semana. Mas quem ganha por mês precisa aprender a administrar o seu salário para que não precise vir tomar emprestado e nem pedir. A gente precisa desses ensinamentos. E na casa do Senhor precisa, porque no templo tinha esses ensinamentos. No templo do Senhor tinha esses ensinamentos. Nas sinagogas tinha esses ensinamentos. Então, esses ensinamentos são essenciais para a pessoa aprender a dividir o seu salário, fazer a compra do mês com os seus salários, comprar o que necessita e, se sobrar alguma coisinha, guardar como reserva. Lembra da reserva do azeite? Bem assim. É o pão de cada dia. A gente tem que guardar uma reserva, tá? Ser cauteloso. Quem serve a Deus é cauteloso. E quem serve a Deus ensina isso para as outras pessoas. Porque nós precisamos ensinar isso para as pessoas também. Ensinar as pessoas que, se elas trabalham, ganham por semana, final de semana, compram suas coisas para dar para a semana toda. Cada semana, e guardar as reservas. Quem ganha por mês, ao receber o seu salário, comprar o que vai necessitar durante o mês, não envolver o seu dinheiro com coisas supérfluas, porque se você tem roupa para vestir e não está nu, você não está precisando de roupa. Se você tem um par de calçados, por que comprar outro se tem outras prioridades para o mês? A gente precisa ensinar isso à nossa irmandade. Se nós queremos realmente ter uma família feliz. Agora, lembrar que as orações, o lado espiritual não muda. É o mesmo. Desde os tempos, desde a fundação do mundo. O lado espiritual é o mesmo, não muda. Nós temos que orar por todos. Ainda que alguém não nos peça oração, nós precisamos orar uns pelos outros. Amém? Agora, nós vamos ver aqui as primeiras conversões. Lá em Atos 2, 37. E ouvindo eles isto, acho que eu já li essa parte, né? Atos 2, eu já li. E porque a promessa vos diz respeito. Essa parte de Atos 2 eu já li. Agora nós vamos lá, é Atos 2 aqui, que eu acabei de ler e falar. Nós vamos ver os deveres dos anciãos e dos mancebos. Humildade e vigilância. Gente, para Deus, gente, não existe distinção entre idade. Tanto que, durante várias épocas, e até hoje, gente, as lideranças eram pessoas vividas, eram pessoas experientes. Por que hoje está acontecendo, gente, tanta coisa errada entre as lideranças? A gente vê casais jovens, liderando outras pessoas, como um casal de pastores, jovem demais, não viveu ainda o suficiente para pastorear outras pessoas. Não estou generalizando, porque há pessoas bem jovens que são mais cautelosas, são mais prudentes, são mais ajuizadas do que outras. Há pessoas que vivem a vida inteira
fazendo bobagem, fazendo bobagens, sem juízo, o juízo da pessoa que tem a sua idade. Mas o certo mesmo é dar credibilidade às pessoas que têm mais experiências para ensinarem os que ainda não têm a experiência. Não estou dizendo que o jovem não tenha condição. Tem sim. Todo mundo tem condição de fazer a obra de Deus. Contanto que não menosprezem as pessoas por idade. Porque há muitas pessoas que estão aptas a aconselharem, a ensinarem, porque elas já viveram bastante, já viram muitas coisas, como diz o escritor de Eclesiastes, debaixo desse sol. E o que é que eu vejo acontecer hoje em dia? Como eu já falei, muitas pessoas jovens que ainda não estão preparadas, dominando outras pessoas que estão às vezes preparadas e que muitas vezes não podem nem dar um conselho a esta liderança, a este jovem, porque ela vai ser chamada de afrontadora. Muitas pessoas têm um conselho como uma afronta, quando o conselho não vem da liderança. Vocês estão entendendo? Então, aqui, ó, em Pedro, capítulo 5, fala os deveres dos anciãos e dos mancebos, humildade e vigilância. Ó, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, né? Nesta carta de Pedro que ele falando com eles, e testemunha das aflições de Cristo. Eles tinham experiência de vida, eles estudaram na escola da vida, viram e viveram muitas coisas que pessoas jovens não viveram, certo? Isso é muito importante. Das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apresentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Estão vendo? O conselho aqui em 1 Pedro 5, o conselho para os presbíteros, né? Para tratar os jovens, as pessoas, com amor. Não é por força e nem por violência. Você não pode subornar ninguém. Eu não posso subornar ninguém. O amor. É por amor que a gente deve cativar as pessoas. Por amor. Assim como Cristo teve amor. Existe um ditado aí que o povo fala: o que Jesus faria diante de cada situação? Iria castigar? Iria menosprezar? Iria humilhar? Não, Jesus não humilhou a ninguém. Lembra da história lá da mulher cananeia que servia a deuses terríveis? Aqueles deuses dos cananeus, gente, perante aqueles deuses, os pais sacrificavam os filhos, seus próprios filhos. Diz a Bíblia que Herodes sacrificou 2 dos seus filhos. Não podemos nem comparar aqueles deuses cananitas com outras religiões e com outras coisas que pessoas adoram. Como é que um pai, uma mãe sacrifica o seu próprio filho? Certo? Então, olha como Jesus, ele sabia de tudo. E como Jesus tratou bem aquela mulher. Enquanto os discípulos e os fariseus mandavam despedi-la porque ela estava atrapalhando, estava gritando demais, Jesus mandou ela vir.
e pregou a palavra para ela. E ela saiu com a sua bênção. Amém? Então aqui nós vimos que ensina os presbíteros a terem paciência, certo? A terem paciência com as pessoas, certo? Assim como Cristo teve, lembrar das aflições de Cristo, certo? Que Cristo não se aborreceu com ninguém não, assim não, gente, tá? Ele teve muita paciência. E tem, porque ele vive entre nós. Só não está em verbo de carne, mas ele vive entre nós. O 2 diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo. Pronto. Precisa dizer mais alguma coisa? Nós não devemos, gente, fazer as coisas para Deus com outro interesse que não seja por amor a Deus, pelos seus feitos na terra, por meio de Jesus Cristo. O nosso maior objetivo de seguir a Deus é amor a Ele por intermédio de Jesus Cristo, que sofreu, que padeceu tudo o que um ser humano não gostaria de sofrer aqui na terra. Ele não sofreu só com a morte de cruz, não, gente. É óbvio que foi o pior momento. Quer dizer, pior vírgula, porque ai de nós se não fosse isso. Nós glorificamos a Deus por isso. Ele veio para isso. Mas ele começou a sofrer desde cedo. Vocês já imaginaram a sabedoria encarnada diante da ignorância? Porque nós, diante de Deus, nós somos ignorantes. Precisamos estudar. E mesmo assim, precisamos estar nos entregando a Cristo todos os dias para não cometermos atos de ignorância, para não fazermos coisas que contradizem a vontade dEle, a vontade de Deus. Então nós devemos servir a Deus, ensinando as pessoas, sem suborno, sem ganância por nada. Eliseu teve ganância? Não. O servo de Deus jamais irá passar necessidade na terra, porque se ele fizer por amor a Deus de verdade, Deus cuidará dele. Como cuidou de Eliseu? A sunamita fez até um quarto para o servo de Deus. O servo de Deus que não quis receber as riquezas que o rei Naamã foi lhe entregar em troca daquela cura. Não que o servo de Deus não mereça receber um presente, mas aquele não era o momento para Eliseu receber as riquezas que Naamã estava levando para ele. É óbvio que Naamã estava levando aquelas riquezas em troca do que Deus fizera na vida de Naamã. E nós sabemos o que aconteceu com o servo de Eliseu. Nós sabemos o que aconteceu a Geazi, que foi lá para a estrada esperar a carruagem, ou as carruagens com tantas riquezas que Naamã ia levando para o profeta Eliseu. Era muita riqueza, não era pouca coisa não, gente. E Eliseu cresceu os olhos e foi para a beira da estrada. E ainda mentiu em nome de Eliseu. O Geazi ainda mentiu. Geazi foi para a beira da estrada e ainda mentiu em nome de Eliseu. Ele disse a Naamã: meu senhor, o meu senhor, que é Eliseu, mais ou menos com essas palavras, gente, porque eu não estou lá na passagem. Mas ele disse que o senhor dele, que é Eliseu, falara a ele que havia uns profetas na montanha cujos filhos estavam passando necessidade e precisavam daqueles bens. Naamã entregou aqueles bens a Geazi.
Quando Geazi chegou diante de Eliseu, Eliseu nem viu os bens. O que tu fizeste, Geazi? Eu já sei, Geazi. Eis que tu serás acometido da lepra. E pelo que ele diz, pelo que Eliseu falou, Geazi seria acometido da lepra até a última geração. É mole, gente? Desculpa aí o vocabulário. É brincadeira isso aí? O que Geazi adquiriu? Como eu falei, não é errado um profeta, um homem de Deus, receber um presente. Mas, durante o ato que Deus está realizando algo através dele, não é correto, gente. Certo? Não é correto. Então, a ganância, ó, aqui fala sobre a ganância. Nós não podemos ter ganância. Jesus não foi ganancioso. E nós precisamos ser imagem e semelhança dele. Certo? Principalmente em troca da sua palavra, em troca de oração, em troca de curas. Tá, gente? Temos que ter cuidado. Darmos com uma mão, que a outra não veja. Isso é bíblico. Tá? O 3 diz, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Gente, eu estou estudando aqui agora. Eu não li essas partes. Olha isso aí, o 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Eu não sou dono da palavra de Deus para sair vendendo, não. Deus deixou a ordem para eu pregar a palavra. A parábola dos talentos que há na Bíblia não se refere, gente, ao granjear bens materiais e ganhar dinheiro, não. É granjear para ganhar almas para o reino de Deus, que eu dei o título a esta, quer dizer, o Espírito Santo, que tudo aqui é dirigido pelo Espírito Santo. Qual é o seu objetivo em congregar? Qual é o seu objetivo em seguir a Cristo? O primeiro é reconhecer o que Cristo padeceu por mim e por você, né? E seguir a Ele em espírito e em verdade, fazendo as boas obras que Ele nos ensinou a fazer. O terceiro é ganhar almas para o seu reino. Quer dizer, eu estou classificando aqui. O primeiro é amar a Cristo, certo? O segundo, quer dizer, é ganhar almas, esse granjear, certo? Ter domínio sobre a herança de Deus não é correto. Não podemos ter domínio sobre a herança de Deus. Eu sou herança de Deus, você é herança de Deus, todas as pessoas são herança de Deus. E nós não podemos querer dominar as pessoas, nem dominar o que Deus deixou aqui, como esta palavra que Ele deixou para a gente apregoar lá. A gente pode sim entendê-la por intermédio do Espírito Santo, mas não vendê-la, certo? Granjear os talentos é ganhar almas para o reino de Deus, gente, certo? Não é fazer da casa do Senhor uma empresa de prestação de serviços, não. Isso não é legal. Isso impede. Eu sei que há pessoas que, se ouvirem este discurso que eu estou fazendo aqui agora, não irão ficar gostando. Mas a casa do Senhor não é uma empresa de prestação de serviços, não. É uma casa de oração, o nome já diz. É para ensinar as pessoas a seguirem a Cristo, seguirem a Deus por intermédio de Jesus Cristo, o próprio Deus, que encarnou e viveu na terra 100% homem, 100% Deus. Hoje Ele é 100% tudo em espírito e em verdade.
certo? E nos abençoa nosso trabalho, para nós adquirirmos força, saúde, ajudarmos as outras pessoas. Mas não devemos querer essa ganância na casa de oração. De jeito nenhum, gente. Não é empresa de prestação de serviço, não. É casa de oração. É casa para ensinar as pessoas a seguirem a Cristo, certo? Não estou dizendo que a pessoa que não pode receber para fazer a obra, porque as pessoas têm gasto, viajam, né? Tem gasto com veículo, tem gasto com comida, aí tudo bem, gente. Mas cá para nós querer enriquecer materialmente, vivendo da obra de Deus, já vai estar recebendo galardão aqui na terra, certo? Pensem bem nisso, tá? E para mim, o primeiro objetivo, eu acho que para todas as pessoas que servem a Deus, o primeiro objetivo de seguir a Cristo é por amor a Ele. O segundo objetivo é amor às almas, certo? E dentro desse amor às almas, inclui o quê? Ensinamento sobre a palavra de Deus, sobre o viver bem aqui na terra, certo? E ajuda com bens materiais a quem estiver necessitando, realmente necessitando, gente. Porque aquele que não estiver necessitando vai prestar conta a Deus, tá? E com relação ao congregar, qual é o nosso objetivo ao congregar? Nós congregamos por quê? Lembram daquela palavra do cordão de uma dobra, de duas dobras e por aí vai? Falou de uma, de duas. Um cordão de duas dobras é mais forte do que o de uma dobra. Então as pessoas juntas, intercedendo por outras pessoas, buscando a Deus em espírito e em verdade, unanimamente, é óbvio que Deus vai ouvir as orações dos seus filhos que estão ali na mesma situação que estavam os seus apóstolos no dia de Pentecostes. E aí vai acontecer o Pentecostes, sempre vai acontecer em nosso meio, o agir do Espírito Santo, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver emprego para as pessoas e Deus não vai deixar faltar nada. Mas isso só acontecerá quando eu e você olharmos para o outro como um espelho, se ver através do nosso irmão. Porque se eu olhar para o meu irmão julgando, se eu olhar para o meu irmão excluindo, se eu olhar para o meu irmão caluniando, porque alguém lá fora falou algo sobre ele, eu vou estar vendo a mim, certo? E Deus não vai operar. Porque Deus não opera em meio a desavenças. O reino de Deus é unido. Não existe reino dividido. Deus não trabalha num reino dividido. Nós podemos observar isso, que até no reino contrário ao reino de Deus não existe divisão. E nós precisamos sermos unidos. Não vamos tentar adivinhar o que o outro está sentindo, o que o outro está fazendo, por que o outro não veio à igreja. Porque a adivinhação nós sabemos que não é coisa de Deus. Não vamos tentar rotular o nosso irmão por causa de outro que não gosta dele. Porque Deus não aprova isso. Deus não aprova a separação. Deus quer que nós estejamos na presença dele,
E para nós estarmos na presença de Deus, nós precisamos estarmos unânimes numa só fé, num só amor, num só espírito. Lembremos-nos de que quando Jesus foi ressuscitar a filha de Lázaro, ela estava realmente morta. E Lázaro, a filha do Jairo, que era líder lá da congregação. Né? Ele era líder, um dos líderes. Eu me esqueci o nome que ele recebia como líder. E a filha dele ficou doente. Quando ele saiu em busca da ajuda de Jesus, a filha estava doente. Mas depois ela morreu, realmente ela morreu. E Jesus, ao chegar na casa de Jairo, ao entrar no quarto da menina, ele fez o quê primeiro? Ele expulsou de dentro do quarto, não assim, empurrar não, gente, não. Ele disse apenas para ficar no quarto as pessoas que proferiu a mesma fé dele naquele momento. Porque ele sabia todas as coisas. Então ele tirou do quarto aquelas pessoas que iriam atrapalhar espiritualmente. E a menina reviveu. Através da força da palavra de Jesus. Jesus não fazia muito movimento não, gente. Jesus apenas falava, certo? E o mar, o vento, a tempestade, tudo obedecia a ele. Ele não fazia muito movimento e tudo obedecia a ele. A autoridade de Jesus não precisava ele fazer muito movimento, certo? A palavra tem poder. A palavra tem poder. A minha e a tua oração tem o poder de curar, ainda que o doente não saiba que nós estejamos orando por ele. E é melhor assim. A gente pedir a Deus para o Espírito Santo tocar a pessoa, para ela perceber que foi Deus quem a curou. Deus quem resolveu o seu problema. Nós não temos que sair por aí, gente, dizendo, eu fiz e aconteceu. Eu fiz o quê? Qual o poder que eu tenho para fazer? Nós não temos poder não, o poder é de Deus. Nós não temos poder para ganhar a alma não, quem tem poder é Deus, é o Espírito Santo que toca, gente. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, não da palavra da professora Ilza, da palavra do pastor fulano, do padre Beltrano, do presbítero Cicrano. Não, gente. A fé vem e é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Como é que eu vou vender a palavra de Deus se a palavra não é minha? Como é que eu vendo algo que não é meu, gente? Fica a dica, tá, gente? Não se aborreça comigo, não, porque eu estou falando o que Deus está mandando falar, tá? O que Deus está mandando, está ordenando para eu falar. Deus não manda, Deus ordena. Deus toca na gente para a gente falar, tá? É o que Deus está dizendo. Eu estou falando o que Deus está dizendo para eu falar, não é nem mandando, tá? Deus não manda, Deus ordena, tá? Deus diz assim, fala aí, tá? E a gente tem que falar, tem que obedecer a voz do Senhor, porque nós somos submissos a Ele. Ai daquele que não for submisso a Deus, vai sofrer muito na terra. Quem não for submisso a Deus, vai sofrer muito na terra, sabe por quê? Porque Ele é quem domina tudo e todos, e aí vai acontecer o quê? Ele domina os dois lados, gente. Ele pegou a chave do inferno. Ele domina os dois lados. Por que que Ele permite certas coisas na minha e na tua vida? Para que nós venhamos a nos aproximarmos dEle. Sempre foi assim. Quando o povo de Deus se desviava, Deus enviava peste, enviava guerra, enviava fome para o povo voltar. Quebrantar o coração. E se voltar para Ele. Ouvir as palavras do profeta, que o profeta falava, era a boca de Deus, falando como até hoje a boca de Deus, falando comigo e contigo.
Então, nós já falamos sobre o nosso objetivo a servir a Deus. Eu creio que todo mundo que serve a Deus é por amor a Ele, e não por amor a outra coisa. É porque Ele veio na pessoa de Jesus Cristo e se entregou totalmente por nós. Sofreu, padeceu tudo o que um homem não gostaria. Quando falo homem, a mulher também não gostaria de padecer. Segundo, porque nós queremos viver bem aqui com os ensinamentos de Cristo e principalmente vivermos eternamente, irmos para a glória e ganharmos alma, granjear os nossos talentos para ganharmos almas para Cristo. E como é que a gente ganha almas para Cristo? É só pregoando a palavra? Não. É pregoando a palavra, fazendo esse discurso aqui que eu estou fazendo. O Espírito Santo, tá, gente? Eu sou apenas um veículo. Dando bons testemunhos. O que são testemunhos, gente? É apenas eu falar o que está acontecendo comigo? É as pessoas verem em mim as bênçãos que Deus está operando na minha vida. É as pessoas verem a prosperidade em mim, em tudo. Como diz o Salmo 1, em mim e em ti. O testemunho é isso aí, gente. É as pessoas verem a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Por quê? Só a palavra do testemunho não funciona não, gente. Deus não funciona não. O maior testemunho é a vivência. Vocês sabiam? Eu acho que eu não deveria nem fazer essa pergunta. Todas as pessoas sabem que o testemunho vale muito. Eu não vou falar mais nada, eu ia falar, mas Deus me tocou aqui para não falar. O testemunho em todos os lugares, a sua maneira de viver, diz muito sobre o caminho que você segue. E aí as pessoas irão lhe imitar. Sejamos imitadores de Cristo, como o apóstolo Paulo foi. Ele disse isso. Por isso que ele fazia prodígios em nome de Cristo, em nome de Deus. Certo? E muitas pessoas criam porque viam, não porque ele contava, tá? O maior testemunho é a maneira como eu e você vive. Esse é o maior testemunho. Não é o que eles contam e nem o que a pessoa conta diante de outras pessoas. É como você vive. Por exemplo, alguém lhe viu em certos lugares onde um cristão não deve estar? Alguém lhe viu fazendo coisas que um cristão... Ou, aliás, você viu, não é nem alguém, você viu algum cristão fazendo algo que não é devido ele fazer? Então, cuidado com o que lhe dizem. Cuidado com o que me dizem a respeito de outras pessoas. Eu tenho que observar o comportamento das pessoas, porque este é o testemunho verdadeiro. Então, dentro da igreja, qual é o meu objetivo em congregar? O meu objetivo em congregar é somar. É somar a fé, a minha fé, com a fé de outros irmãos. Porque um cordão de 2 dobras é mais forte do que um de uma dobra. O meu objetivo em congregar não é excluir a pessoa que louva, não é excluir a pessoa que prega, não é excluir a pessoa que ora, tá? Não é excluir a pessoa dizendo que ela não faz, não é excluir a pessoa julgando-a, porque quem tem que julgar é Jesus Cristo, só Ele que dentro da fé... Nós sabemos que no mundo há as pessoas certas para julgar certas causas, mas com relação à espiritualidade, quem vai julgar é Deus, é Jesus. Eu e você não temos carta branca para julgarmos a fé de ninguém. Portanto, gente, quando nós nos reunimos na casa de oração, certo? Que venhamos a termos consciência disso. Amarmos a todos e estarmos numa só fé, num só amor,
como estavam aqueles apóstolos lá na casa de oração no dia de Pentecostes. Deus operou entre eles, porque estavam todos unânimes, na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo espírito. E Deus ali fez algo maravilhoso. Não foi só um movimento. Depois daquele dia, eles passaram a ter autoridade para discursarem em praças onde eles chegarem, falando sobre o amor de Deus. Que aí fala do discurso de Pedro, o discurso de Paulo. É a pregação, gente, é um discurso, tá? E eles ficaram diferentes do que eles eram antes. Antes eles discutiam sobre qual era o maior no reino de Deus. Depois disso aí, eles passaram a pregar a palavra de Deus. Aconteceram alguns desentendimentos entre eles, porque apesar de serem cheios do Espírito Santo, havia momentos nos quais eles agiam na carne, por serem humanos, para nos darmos exemplos de que nós podemos fazer a obra de Deus independente das nossas falhas, porque nós temos um Deus que perdoa, um Deus misericordioso. Isso também acontecia entre eles para nos mostrar que somente Deus não pecou, somente Deus não errou. Deus encarnado, Jesus Cristo, somente Ele não errou. Os demais servos de Deus, todos erraram e todos, eu acredito, que estão aguardando o juízo e serão perdoados. Porque alguém perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar. Ele disse, já não digo 7, mas 70 vezes 7 vezes. Então nós temos um Deus que intercederá por nós cada vez que nós nos prostrarmos diante dele, arrependidos por algo errado que nós fizemos. E que assim, Deus abençoe a todos. Eu gosto sempre de mostrar, é Bíblia, gente, tá? Ó, que eu estava pregoando aqui, é Bíblia. Então, faltou o quê? Faltou só aqui, o mandamento, né? Que resulta-se em um. A tábua dos 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés, lá no monte, dentre esses mandamentos está: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. É possível amar a Deus sem amar ao próximo? Não é possível, tá? Porque nós temos que ver no próximo, nos ver no próximo, certo? E nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos, de maneira alguma, amar a Deus sem amar ao próximo. Viu alguém fazendo algo errado? Não desejo mal, não. Ora por aquela pessoa, Senhor, tenha misericórdia, Pai. Mude esse comportamento, tá? Às vezes a gente vê uma pessoa fazendo coisa errada, né? E a carne fala mais alto, desejo mal para aquela pessoa. Não pode fazer isso. A gente tem que orar por aquela pessoa, porque enquanto ela tiver vida, ela tem chance de arrependimento, ela tem chance de se salvar, certo? Então, ame ao próximo como a ti mesmo. Veja-se no teu próximo, que eu venha ver a mim no meu próximo. Amém? E que Deus abençoe a todos aqui. Como eu falei, a Bíblia é Almeida corrigida, revista e corrigida. Quando fala revista, é porque ela foi revistada, foi corrigida, tá, gente? Toda cheia de papel, porque eu gosto muito, sabe, de marcar lugares na Bíblia. Então, ó, que Deus, assim, abençoe a todos.
e fiquem aí com o meu abraço e o meu beijo fraterno, certo? Bye, bye. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.